Olá, primeiro ano. Na semana passada a gente falou sobre a arte grega e hoje a gente vai falar sobre a arte romana. Primeiro, vamos contextualizar um pouco, falar um pouco sobre o Império Romano. Uma característica muito forte desse império é a questão da conquista de territórios. E uma questão que é algo que acontecia, né, é que eles conquistavam esses territórios que tinham suas próprias culturas, sua própria religião e seus idiomas. E em vez de impor uma nova cultura a eles propunham uma assimilação dos traços culturais daquele território que foi conquistado, daquele povo. Isso aconteceu especialmente com a Grécia. O que isso quer dizer? No exemplo da Grécia, por exemplo, com relação à religião, a gente tem os deuses gregos e os deuses romanos. Em vez de os romanos chegarem para os gregos e falarem de uma forma, né, mais direta, que eles tinham que fazer o culto aos gregos, aos deuses romanos, eles propunham essa assimilação, eles mostravam as semelhanças. Então, por exemplo, na questão dos deuses, os gregos tinham a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza e da fertilidade, do amor. Então, eles mostravam, os romanos chegavam para os gregos e falavam: que legal esse culto aí que vocês fazem para Afrodite. A gente tem uma deusa muito parecida. A gente tem a Vênus, olha só, ela também é a deusa da beleza e da fertilidade. Então, eles tentavam mostrar essas semelhanças de uma forma amigável, entre aspas. Isso acontecia com relação à religião, não só com os gregos, mas com todos os povos que eles conquistavam. E também com relação ao idioma, ao modo de viver, tudo que fosse relacionado, fosse típico da cultura, né? E a arte, isso incluía a arte também. E isso, por que eles faziam isso? Isso era uma forma de evitar revoltas. Então, assim que eles conquistavam um povo, e em vez de impor, né, uma cultura nova, eles tentavam essa aproximação mais amigável, entre aspas, entre os romanos e o povo que eles acabaram de conquistar. Com o tempo, eles adaptavam isso aos modos de vida romano para a cultura romana se sobressair. Afinal de contas, eram eles que tinham o domínio ali daquele território, o domínio político. Quem mandava ali agora era o imperador romano. A gente vai falar agora sobre a arquitetura. A arquitetura, primeiro a gente precisa ter em mente que, como é um povo, tinha essa característica, né, de conquistação de territórios e tudo mais, é uma população muito numerosa. Então, isso fazia com que eles precisassem de prédios públicos de grandes proporções para poder caber essa gente toda lá dentro. E isso também era um símbolo de poder para o império. E eles demonstravam seu poder a partir dessas construções grandiosas, porque você demonstra que você tem riqueza também, né? Quando você fala, olha só o tamanho do prédio que o tamanho do prédio que eu consigo construir, olha como eu tenho recurso para isso, recurso financeiro e intelectual também. Aí, com relação à escultura, à arquitetura, né? Com relação a essa assimilação, essa aproximação que tem com a Grécia, a gente tem o uso das colunas, por exemplo. Mas lembra que eu falei que lá na Grécia, as colunas, elas tinham a função de sustentar o teto. E isso fazia com que os espaços internos nos templos gregos, por exemplo, eles eram muito pequenos. Então, aqui, a Roma, ela não tinha esse interesse, ela não queria fazer espaços internos tão pequenos, ela queria espaços amplos para poder acomodar toda a sua população. Não tinha interesse de fazer os cultos do lado de fora, no lado exterior dos templos, nem os eventos, os outros eventos e tudo mais. Então, o que eles fazem? Eles aderem ao uso das colunas, porque eles gostam, eles acham bonito, mas só de forma decorativa. Para sustentação, eles vão pegar o conhecimento de um outro povo. Eles vão pegar o conhecimento dos etruscos, que era o uso dos arcos, a construção de arcos e abóbadas. Então, vocês estão vendo aqui que é aquela força intelectual, né, que eu falei,
que eles tentam demonstrar através de como eles conseguem fazer essas construções grandiosas, são coisas que eles estão roubando das pessoas, dos povos que eles estão conquistando. Então eles pegam um pouquinho de cada um e faz lá um negócio e como se fosse deles e toma todo o crédito. Então é exatamente isso. Eles pegam, fazem algo, utilizam esses conhecimentos dos povos que eles conquistaram para fazer algo novo para eles, que é uma junção de várias coisas. Então, por exemplo, o que são os arcos e abóbadas? Só para a gente entender. O arco, ele é esse tipo de construção aqui, que são essas pedras, tá vendo? Que eles botam um bloco de pedra do lado do outro para fazer essa construção em forma de arco. A abóbada, ela já é construída de uma forma diferente. Ela tem essas 4 colunas, 4 pés, né? E essa parte aqui mais inteiriça. A gente tem esse tipo de abóbada, que chama de abóbada de berço. E quando a gente tem 2 abóbadas de berço cruzadas, a gente chama de abóbada de aresta. Então, a gente tem, como eu falei, né? E ambos são conhecimentos que vieram dos etruscos. A gente tem os arcos, a abóbada de berço e a abóbada de aresta. E aí, essas técnicas que eles utilizavam faziam com que eles conseguissem fazer esses prédios com um espaço interno amplo. A gente tem esse exemplo aqui, que é o Panteão, a gente vai ver ele mais pra frente, que tem aqui, ó, tá vendo? Olha, as pessoas em comparação à proporção do prédio, tá vendo? Ele é grande tanto na largura como também na altura. Agora um exemplo do uso de arcos, né, na arquitetura, a gente tem o Coliseu. O Coliseu é onde ocorriam os jogos e as batalhas entre os gladiadores, lembra que eu falei que para a Grécia o teatro era muito importante? O teatro ele ainda tem uma importância muito grande em Roma, mas o principal entretenimento mesmo eram essas batalhas de gladiadores, entre gladiadores e animais, que eram as batalhas que ocorriam no Coliseu. O Coliseu a gente compara sempre com um estádio de futebol, por exemplo, com o Maracanã, que é essa estrutura circular, que é outra característica também da construção romana, que é essa forma circular. Então, o Coliseu, né, ele tem essa forma circular, e no centro ocorriam os jogos e as batalhas e tudo mais. Então, como é mesmo, a ideia é bem semelhante ao do Maracanã, por exemplo. No centro acontece o jogo de futebol e as arquibancadas, né, na parte circular da estrutura. Mesma coisa era ali no Coliseu, só que o Coliseu, a parte onde aconteciam os jogos também é circular, ela não é quadrada como um campo de futebol. E a gente tem aqui, né, os usos dos arcos, tá vendo? Daqui de cima até de baixo até em cima, com esse uso dos arcos. Outro exemplo também muito importante é o Panteão. Panteão é um templo romano que foi construído lá no século II. E ele já é um exemplo do uso das abóbadas, que eu falei. Outra questão importante aqui que eu resolvi destacar é o material que foi usado. Ele era uma mistura de cinza vulcânica, água e cal, que com o tempo foi desenvolvendo até chegar no que a gente chama hoje em dia de concreto. Começou lá em Roma, né, na construção do Panteão. O Panteão, por dentro, ele é assim, ele é essa construção aqui que eu falei. Mas a gente vai ver que a fachada dele, como a gente consegue ver também nessa imagem aqui, ela é muito, muito semelhante à arquitetura romana, à arquitetura grega, que eu falei semana passada. Então, a gente vê que é muito semelhante a gente tem, né, da mesma forma que a gente tinha lá na Grécia, o friso, o frontão e as colunas. Só que aqui é só para decoração, é tudo decorativo. Essa parte aqui, que é como se fosse praticamente uma forma um pouquinho reduzida do templo grego, é só a fachada do prédio.
Aquilo lá que eu mostrei tá aqui dentro, ó. Isso aqui que é o prédio, na verdade. Isso aqui que é o templo. Isso aqui, que é igual à construção grega, a arquitetura grega, é só a fachada. O prédio mesmo, o templo em si, que eu mostrei lá a parte de dentro, é essa parte aqui de trás, que é em forma circular, como eu falei, que é uma característica da arquitetura romana. Essa forma circular, assim como o Coliseu, só que aqui a gente tem o uso de abóbadas em vez do uso de arcos. A gente não tem aqueles arcos. Eles usaram aquele outro tipo de estrutura. Agora, com relação à arquitetura, à escultura, desculpa. Com relação à escultura, comparado à escultura grega, mais uma vez, a gente vai ter que, enquanto lá na Grécia eles tinham aquela idealização da beleza, aqui em Roma eles têm a valorização do realismo. Então, eles vão tentar fazer as figuras humanas o mais fiéis possíveis à realidade, o mais fiel possível ao que a pessoa realmente é, e não de forma mais idealizada, como era na Grécia. Um tipo de escultura muito comum eram os bustos, e uma questão específica sobre os bustos, principalmente, mas sobre as esculturas de corpo inteiro também, é que eles representavam geralmente os imperadores. E, como eu falei, né, o Império Romano, ele sempre teve essa característica de conquistar muitos territórios. Não dava para o imperador estar em todos os territórios ao mesmo tempo. Então, as esculturas e os bustos, principalmente, eles tinham essa função de representar a presença do imperador ali. Mas não era de uma forma assim, tipo, como a gente tem uma foto, a gente bota uma foto de alguém que a gente gosta hoje em dia, tipo, alguém da nossa família, em algum lugar. Não é nesse sentido. Ele era no sentido ainda maior. Eles tinham essa ligação muito forte com a imagem. Então, a questão dos bustos, por exemplo, não era as pessoas fazer reverências para os bustos. Não era só uma representação artística, era como se o imperador realmente estivesse ali. E por ser uma representação dos imperadores, principalmente, eles precisavam que saber identificar que imperador era aquele, e quem era aquela pessoa que estava ali. Por isso essa preocupação tão grande com o realismo, né? E não mais com a idealização da beleza. A gente vê aqui esses exemplos, a gente tem aqui já um senhor de idade, que é retratado com todas as marcas que tem, com as rugas e marcas que tem na pele e tudo mais. E uma coisa que é importante ressaltar, isso com relação, essa questão do realismo é com relação à fisionomia, mas principalmente ao rosto. O corpo continua tendo certa idealização ali. Mas o rosto tem essa importância de retratar a fisionomia das pessoas como elas realmente eram. Então, a gente tem aqui esse senhor de idade já com todas as rugas e as feições e tudo mais retratadas já aqui no busto dele, na escultura. Esse aqui que já era um menino, um rapaz mais novinho, então a gente consegue identificar que ele ainda era bem novinho. E esse daqui que a gente consegue ver que é completamente diferente dos outros dois. É um pouco mais velho que esse, mais novo que esse, mas tem suas próprias características físicas também. O nariz, ele é diferente, o queixo é diferente. A gente consegue identificar que são 3 pessoas diferentes, não só com relação à idade, mas são 3 pessoas diferentes porque elas têm características físicas diferentes. Com relação à decoração, a decoração ela é muito importante porque, como eu falei, a arquitetura ela tinha muita importância no Império Romano. A decoração ela vem como uma forma de você valorizar a arquitetura. Então, por exemplo, a pintura que lá na Grécia era feita nos vasos e nas cerâmicas, como eu mostrei, que eu até mostrei o videozinho do Hércules, né? Do filme do Hércules. A pintura aqui em Roma, ela não é mais tão voltada para os objetos, ela é voltada para as paredes. Então, eles vão usar a mesma técnica, mais uma vez, pegando a técnica de outro povo, eles vão usar a técnica dos egípcios. Eles vão fazer os afrescos, as pinturas que eram feitas direto na parede.
Lembra, afrescos é um tipo de pintura que é feita sobre o reboco da parede ainda fresco. Então, fazia o reboco da parede e aí fazia a pintura por cima. Então, a gente tem esse tipo de pintura, que era feita nessa técnica do Egito. E eles retratavam cenas do cotidiano, do império e os deuses. Então, pintura na Grécia era na cerâmica, e em Roma, assim como no Egito, era direto na parede, no reboco. Outra técnica que foi desenvolvida pelos romanos aqui é a arte de mosaico. Aí o mosaico foi desenvolvido por eles mesmos, não achei nenhum registro de ter sido algo feito por outro povo. Mas enfim, né, eram técnicas. Quando a gente fala povo romano, tem que lembrar que é isso, né? Eram pessoas de vários povos que foram sendo conquistados ali pelo Império Romano. Então, a gente tem a arte de mosaico. O mosaico são essas pedrinhas coloridas que são colocadas uma do lado da outra, formando uma figura. E o mosaico romano, a gente consegue ver que eles foram se desenvolvendo, tentando dar essa noção de profundidade, de volume, ali, de acordo com o que com o que eles conseguiam fazer utilizando essas pedras. Então, a gente vê aqui nos exemplos, aqui, por exemplo, eles mostram, né, usam cores diferentes para tentar dar a noção de movimento e de luz e de sombra, para poder dar essa noção de profundidade, volume no rosto, por exemplo. As pedrinhas mais aqui para dar essa noção de brilho e aqui para dar a noção de sombra. Como eu falei, né, voltado sempre para a arquitetura, o mosaico ele vai aparecer no piso, como nesse exemplo aqui, nas colunas e nas paredes, isso tanto no lado interno como no lado externo das construções. Esse período que a gente estudou, de Grécia até Roma, ele é um período que foi muito importante, né, na história da arte, por conta do desenvolvimento que se teve da arte, das técnicas e tudo mais. E a gente chama esse período de Antiguidade Clássica. Então, Grécia e Roma, Antiguidade Clássica. Também pode ser chamado da arte greco-romana, por isso também que muita gente acaba confundindo, achando que é tudo uma coisa só. Mas é só porque foi um período de muito desenvolvimento. E a gente, essa importância desse período acaba desenvolvendo também, ela acaba se tornando modelo para outros movimentos artísticos, né, durante a história da humanidade, como, por exemplo, o Renascimento e o Neoclassicismo. O Renascimento vai ter muita base na questão do realismo de Roma, das esculturas romanas, por exemplo. E já o Neoclassicismo vai ter muita questão da idealização da beleza que se tinha lá na Grécia, mas isso tudo são coisas que a gente vai ver mais pra frente. Eu vou encerrar por aqui. Na aula que vem a gente dá continuidade, então a gente vai ter mais um período pra gente estudar. A gente vai falar na próxima aula, se não me engano, é a arte bizantina. Qualquer dúvida que tiver sobre a matéria ou sobre algum trabalho, sobre alguma coisa, é só botar lá no aplicativo que a gente conversa, eu respondo para vocês. E na semana que vem, então, a gente dá continuidade.